Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Amém? Lucas 9, todos encontraram? Lucas capítulo 9, depois de Mateus, amém? Quem está com um pouquinho de dificuldade, depois de Mateus, lá atrás, depois de Marcos, amém? Tem alguém com dificuldade aí? Já encontraram? Amém. Ficamos de pé. E diz a palavra de Deus: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus ninhos, e as aves do céu, as raposas têm seus covis ou covas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vemos 3 assuntos aqui interessantes quando Deus pôs à prova. Nós vemos um assunto interessante aqui, que o Senhor, Ele falou que os mortos, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Outra coisa interessante que o Senhor disse, Ele deu uma ordem para alguém e falou: vai, prega o reino de Deus. Aleluias. E a terceira coisa, muito importante também, destaque nessa noite, é que o Senhor disse: ninguém que tenha posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aleluia. Quando Deus nos põe à prova, nenhuma prova é boa. Todas elas vão causar um choque nas nossas vidas. Porque prova já está falando. Ela vai de encontro a nós, a nossa natureza. A nossa natureza, ela é algo que nós lutamos todos os dias, né? Lutamos com a nossa natureza pecaminosa, tendenciosa ao fracasso. Essa é a nossa natureza, infelizmente, que tem tendências a olhar para trás, tem tendências da negatividade, né? E não de coisas positivas. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, se Deus fala com a gente assim, irmão Domício: olha, eu vou te curar. A gente crê, mas se o médico falar para a gente, dizer assim: olha, essa é a tua causa, não tem cura.
Quem já passou por uma experiência dessa sabe que a nossa estrutura sacode, porque o homem falou, né? E quantas vezes Deus fala e a gente fica, será que o Senhor falou mesmo? Será que foi tu mesmo que falou, Senhor? Então, e quando o médico fala, um ser humano fala, muitas das vezes um ser humano que nem entende nenhum propósito de Deus, não tem nenhum propósito, quando ele fala, às vezes a gente estremece. E existem pessoas que estremecem, e elas saem falando assim, olha, o médico falou que causa tal, doença tal, problema tal, esta causa não tem cura. A pessoa sai falando, mas quando Deus fala, há uma insegurança de que Deus falou, e muitas vezes a pessoa não sai publicando o que Deus falou. Aleluia. Quando o Senhor nos põe à prova, é para nos sacudir mesmo, é para mexer com a nossa estrutura, é para nos deixar apto para a obra de Deus. Aleluia. O primeiro, o Senhor disse, olha, eu não tenho paradeiro, porque o Senhor Jesus veio para uma missão, não para ficar parado. Jesus veio para proclamar e formar a igreja, aleluias, que já estava no coração de Deus, até mesmo antes da fundação do mundo, porque nós somos igreja hoje, mas este projeto já estava no coração de Deus, que nós seríamos igreja do Senhor, que nós seríamos uma nação eleita, um povo exclusivo, nós seríamos ovelhas. Esse propósito não é de hoje, esse propósito é de muito tempo. E quando o Senhor veio para cumprir a sua missão, Ele não parou, aleluia. E aquele jovem, ele disse, eu te seguirei. E Jesus põe à prova o seu coração. Olha, as raposas têm os seus covis, né? As aves dos céus, elas têm ninhos. Nós sabemos que há tempo para tudo nessa terra, aleluias. As aves dos céus, nós sabemos, elas acordam durante a madrugada, 4 da manhã estão de pé, mas 4, 5 da tarde elas já estão voando para o local onde elas vão dormir, né? Eu acho interessante que elas cultuam a Deus, elas louvam a Deus de madrugada, na aurora do dia. Elas têm um destino certo. Vocês já observaram que os passarinhos, eles têm uma árvore para morar, e é moradia? Eu lembro aqui, ali no quartel, que existia uma jaqueira, ali no primeiro, no comando geral agora, né? Existia uma jaqueira muito grande. Toda manhã os pássaros saíam daquela jaqueira, mas toda tarde, às 5 horas, é o horário que eles voltam, aleluias, é o horário que os pássaros voltam. Eles voltavam e eram muitos pássaros, e era muito barulho, muita alegria naquela árvore, porque ali é o lugar de morada. Eles já entendem que quando der o horário de voltar, tem que voltar, aleluias. Agora eu quero dizer a você, futuro missionário, futura missionária, eu quero te dizer que você não é como um passarinho que tem que voltar para o ninho, aleluia, porque o Senhor está te provando para te amadurecer. Você não precisa de covis, você não precisa de ninho. Eu quero te dizer, quando você for lá para a missão, você vai lembrar da palavra de Jesus, porque eu creio que você vai fazer missão. Quando der a hora de voltar, aí você vai lembrar do Brasil. Meu Deus, o Brasil era a minha casa, tá entendendo? Mas agora a minha casa é onde o Senhor escolher. Agora eu vou dormir em um lugar onde o Senhor proporcionar. Deus está falando conosco nessa noite. Deus faz mudanças. E toda vez que Deus nos prova, nos confronta,
Deus faz mudanças, aleluias. Outro, ele disse assim: olha, deixe que enterre os seus mortos, deixe que os mortos enterrem os seus, aleluias. O enterro, ele era rápido, porque o clima proporcionava que tinha que ser enterrado rapidamente, para a pessoa até também não ter mau cheiro. Os enterros na época, quando não eram embalsamados, um corpo embalsamado, ele passaria por mais horas para poder ser enterrado. Mas como o clima de lá é muito quente, as pessoas eram enterradas no mesmo dia. O processo de um velório tinha que ter pessoas contratadas para chorar, tinha que ter pessoas para chorar, porque um enterro com choro, ele demonstrava ali sentimentos de respeito, aleluias. Então ia demorar muito, era um processo de demora. Primeiro tinha que lavar o corpo, depois tinha que preparar o corpo, colocar em um esquife, e tinha que ter as pessoas para prantear naquele enterro, e depois tinha que fazer aquela passeata toda, passar com o corpo pelas ruas e ir por uma parte afora da cidade para enterrar em algum lugar rochoso. As pessoas cavavam buracos nas rochas para enterrar os seus entes queridos, e elas fechavam aquelas rochas, aqueles lugares, com a própria pedra do lugar. Era costume na época. É por isso que a gente vê quando Maria foi ver se o corpo de Jesus estava lá, a pedra já tinha sido removida, porque eram nas rochas. Então, só não era isso o processo de um enterro, levava mais tempo, irmãos. As pessoas tinham que andar com panos de saco, rasgar suas vestes, jogar cinzas sobre suas cabeças, aleluias. Elas iam chorando, desarrumadas, e entravam num processo de luto. Porque, irmãos, naquela época ninguém tinha certeza para onde ia, porque a morte predominava na época. As pessoas nasciam, mas elas não tinham ainda uma ideia tão plena, tão maravilhosa como nós temos hoje. Hoje nós sabemos que se nós partirmos, nós iremos morar no céu, aleluia. Nós sabemos que há mansões celestiais preparadas para o crente, aleluias. Nós sabemos que os anjos vêm nos buscar, que Jesus vem nos buscar. Mas naquela época do Antigo Testamento, as pessoas não tinham essa ideologia bíblica, não tinham esse acesso, porque Cristo ainda não havia morrido. Elas pranteavam e andavam pelas ruas com roupas rasgadas e humilhadas. Então isso levaria tempo, aleluias. O que Cristo quer dizer nessa noite, irmã? Que não há mais tempo para fazer tantas outras coisas, e o tempo necessário que temos é para fazer a obra de Deus. Não há tempo de prantear pelas coisas passadas, não há tempo de você prantear pelo teu passado, pelas coisas que não edificam, pelas coisas que não te trazem bem, não te fazem bem, pelas coisas que não te dão saúde. Não há tempo de você entrar e ou então ficar em cima do muro. Não há tempo de ficar porfiando por coisas pequenas, aleluia, porque o tempo que temos agora é de seguir a Cristo. O tempo que temos agora é de fazer a vontade daquele que nos enviou, aquele que nos chamou, que é Cristo. Igreja, Cristo te chamou. Sabe o que Cristo quer dizer com este enterro?
deixa os mortos enterrem seus mortos. Se há alguma coisa tirando o teu tempo, tirando o foco da vontade de Deus, arranca de ti, tira de ti. Não perca tempo com isso. Se há alguma coisa impedindo que o Espírito Santo trabalhe na tua vida, arranca isso de ti, deixa para trás, joga fora, porque isso não presta, e dá lugar ao Espírito Santo, e começa a andar com Ele, começa a fazer a obra, começa a crescer. Ah, Deus, eu sou pequeno, começa a si mesmo. Ah, Deus, eu não tenho experiência para fazer a tua obra, começa dessa forma, porque o Espírito Santo vai contigo, igreja. A terceira coisa muito importante, e ele deu uma ordem aqui: vai, prega o reino de Deus. Aleluias. Nós vivemos em dois reinos paralelos, ou por que não dizer três reinos. Nós sabemos que há o príncipe das trevas, Satanás, em que esta terra está cheia de batalhas espirituais. Quando eu era criança, não faz muito tempo, hein? Era raro morrer pessoas assassinadas, de acidente. Mas Satanás está trabalhando tanto, irmãos, que todos os dias morrem jovens. No reino do diabo, ele está ceifando jovens. A maioria não passa dos 22 anos. Todos os dias a gente vê no jornal: jovem foi assassinado, jovem recebeu um tiro na cabeça, jovem morto por causa das drogas. A arma que Satanás está mais usando, irmãos, nos últimos dias são as drogas, né? E ele está ceifando vidas todos os dias. No reino satânico, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele nunca negou em dizer assim: eu sou bonzinho, não. Quando ele se apareceu a Cristo, ele tentou o próprio Cristo, mas o Senhor o venceu naquele jejum, em Mateus 4, quando o Senhor foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para jejuar 40 dias e 40 noites. Ele resistiu-lhe com a palavra. E o reino de Satanás, sendo ele príncipe das trevas, ganha espaço na terra, destruindo pessoas. Irmã, destruindo fisicamente, sim, mas destruindo aqui também, ó. Lamanave, Achou, Lamanai. O que Satanás tem produzido na mente de muitos crentes, para setar a vida de muitos crentes? Aleluias. Há muitos crentes doentes por causa de mágoa, Lamanávia. Há muitos crentes doentes dentro da igreja visível. A igreja visível é esta que todo mundo vê. Todo mundo pega a Bíblia e vai para suas congregações. Todos os cristãos pegam a Bíblia e vai para várias denominações. E Satanás trabalha para disseminar, aleluia, para destruir, para desunir, para adoecer. E ele está ganhando espaço. Manávia, Achou, Decai. Ele joga o desânimo, sim. Ele joga a timidez, o desânimo, para que nós não levemos o evangelho para as vidas. E há muitas vidas aprisionadas lá fora, esperando a palavra, esperando oração. Mas eu quero te dizer que Deus, na sua essência poderosa, não se preocupa com o reino das trevas, porque a
tendo o reino das trevas ou não, Deus é Deus. Deus é maior, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle da sua igreja. Mas nós temos que obedecer uma ordem que foi dita aqui: vai e prega o reino de Deus. Manávia Shodecai. Nós vivemos um momento de cristãos indecisos, momentos de cristãos que não sabem se querem seguir a Cristo até o fim, momentos de cristãos que não têm certeza da salvação, cristãos que têm medo de morrer, cristãos que não têm certeza se o nome está escrito no livro da vida. Uma certa vez, conversando com uma amiga de muito tempo, uma serva de Deus, prega o evangelho, faz a obra há muitos anos, estava passando por uma luta travada no seu lar, e ela ora por várias pessoas, e eu disse: você como está? Você está bem? Como é que você está se o Senhor vier? E como é que você está? Você tem orado pelas pessoas? E ela me respondeu: nem sei como eu estou, eu nem sei se o Senhor vier, eu irei. Isso não pode existir na igreja, porque nós temos que andar por fé, nós temos que viver por fé. Aleluias. E o Senhor disse para pregar algo que é tão grande e poderoso, e entregou nas nossas mãos essa oportunidade. Um trabalho que Ele não entregou para anjo nenhum, nem do maior ao menor, mas Ele entregou para nós. Ele poderia entregar para os anjos: não se cansam, não sente fome, não sente sede, não envelhecem, são velozes, labaredas de fogo, são como o vento. Não, mas Cristo entregou para nós. Aleluias. Por isso que acima de todas as coisas, se nós dissermos que nós não temos capacidade, nós somos templo do Espírito Santo e Ele nos capacita. No reino de Deus, vivemos o reino de Deus, e o reino de Deus tem que ser vivido a cada dia com vigilância. Nós vivemos o reino de Deus rejeitando as coisas que nos atrapalham. Você sabe que você tem um chamado, igreja, como eu tenho um chamado. Rejeita as coisas que te atrapalham. Debaixo de caixa, lemanapa, se dá. Eu quero dizer que aquele que anda na direção do Espírito Santo, hoje ele está aqui, amanhã ele não sabe para onde ele vai, porque o Espírito Santo vai levá-lo em algum lugar para fazer alguma obra, e o nome de Jesus será glorificado. Há um outro assunto muito interessante, que esse assunto eu vou finalizar, é que está aqui no 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aleluia. Nós estamos no governo da terra também, não é? Um governo mentiroso, falso, e ao mesmo tempo nós temos que viver o reino de Deus, que é delicado. Vocês já pararam para... Vocês estão entendendo, irmãos? O reino de Deus é delicado, irmãos. Se eu odiar o meu irmão, eu já estou em trevas no reino de Deus. Se eu apresentar algum louvor, alguma coisa aqui na frente, mas se tiver alguma coisa para resolver com meu irmão, já é em vão no reino de Deus. Se eu me apresentar à casa do Senhor, e se eu não vier para ofertá-lo com louvores, com adoração, de toda a alma, de todo o coração,
com ações de graça, já não vale para o reino de Deus. Se eu ofertar ao Senhor, mas se eu ofertar com o coração orgulhoso, para me exibir, para mostrar que eu posso ofertar mais, já não vale para o reino de Deus. O reino de Deus, ele é composto de uma igreja invisível, irmãos. Como é essa igreja invisível, irmã? Só Deus sabe quem está em comunhão. Eu não posso apontar para os meus irmãos quem está em comunhão aqui ou quem não está. Eu não posso olhar para a aparência dos meus irmãos e dizer aquele está em comunhão, esse aqui não. Não. Deus sabe quem está em comunhão nessa noite. O reino de Deus é vivido, irmãos, de fato e de verdade. Aleluia. O reino de Deus é vivido em sacrifício de louvor e adoração. Quando nós queremos olhar para trás e a gente troca o olhar para trás para olhar para frente. Quando nós queremos murmurar e mesmo assim não querendo louvar, a gente louva e glorifica a Deus. Oh, aleluia. Esse é viver o reino de Deus. Agora eu vou falar de uma profissão interessante que Deus deu a todos nós, a sua igreja. O que trabalha no arado. Aquele que pega no arado não pode olhar para trás. Ele não é apto para o reino de Deus. Quando nós vivemos o reino de Deus, nós temos que andar constantemente no reino de Deus. Porque se eu olhar para trás, alguma coisa vai me atrapalhar e me desviar o olhar de Deus. Porque se Deus está aqui, eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que andar em direção a Ele. E a caminhada do reino de Deus é longa, silenciosa, porque muitas vezes Deus não diz o que vai fazer. Mas eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que andar em direção a Ele. E quanto mais o tempo passar, mais eu estou perto de Deus, mais eu vou me achegar a Deus, mais eu terei comunhão com Ele, porque eu não vou olhar para trás. Eu não vou perder tempo olhando para trás. Eu quero te dizer que no reino de Deus há uma profissão: o arador, aquele que prepara a terra. Eu quero lhe dizer que nós aqui na terra podemos ter todo tipo de profissão. Você pode ser advogado, você pode ser doutor, motorista, você pode ser o que for nessa terra, mas no reino de Deus você está com a mão no arado. Lamanávia Shodecai. O arado, ele é uma peça rústica feita de madeira, amém? O arado, ele é algo que tem que cortar a terra. E eu quero me falar nisso me referindo àquelas terras lá. Quando o arado ele é pronto, a pessoa tem que estar ali, olha, segurando. A pessoa que trabalha no arado, que trabalhava naquela época, havia uma junta de bois na frente, ou uma ou várias. E aqueles bois, eles vão andando, e a pessoa que trabalha com arado está aqui atrás, olha, segurando o arado. Só que o arado, ele tem uma ponta, é por isso que não pode olhar para trás. Ele tem uma pequena ponta afiada, em triângulo. E todas as vezes que o arado vai aqui, eu tenho que segurar, eu tenho que prestar atenção se tem alguma pedra no caminho. Porque se eu desviar o olhar, aquela peça do arado pode quebrar. E não pode quebrar. A terra tem que estar preparada. Então, enquanto os animais vão ali, o homem que trabalhava no arado, ele ia atento aqui, olha, se esforçando e cortando a terra, preparando ela. No reino de Deus não é diferente. Qual é a terra que você está trabalhando? A tua casa é uma terra difícil? Ah, irmãos, meus irmãos, a minha família é de coração endurecido. Eu quero te dizer então que essa terra tem pedregulho, mas Deus vai quebrar a pedra. Xaramanávia. Eu quero te dizer que Deus vai modificar essa terra.
Qual é a terra do coração do teu esposo, do teu primo, do teu parente, da tua família, do teu familiar? Não sei. Eu não sei que tipo de terra é, mas eu quero te dizer que no reino de Deus você tem um arado. Usa o arado, porque Deus está preparando essa terra para ser semeada pelo Espírito Santo. Naquelas terras lá, o chão não é plano, irmão. Naquela época, o chão, ele era todo desproporcional. E quando um semeador, aquele homem, ganhava uma terra para prepará-la, aleluias, ele examinava a terra para poder trabalhar. É por isso que nós, irmã Lindalva, a gente enfrenta uma luta do desânimo. Meu Deus, será que eu vou hoje para a obra? Porque o sol dá desânimo, irmãos. Aquele homem que trabalhava com arado, ele trabalhava em meio ao sol quente, escaldante, suado, com sede. Você pensa que é fácil trabalhar no arado? Dava calo nas mãos, aleluia. Eu posso imaginar a dor na coluna de estar encurvado ali trabalhando, olha. Mas essa é a profissão que Deus nos deu. Causava desgaste trabalhar com arado, porque não podia olhar para trás. Mas quando havia alguma pedra, irmãos, ele parava, tirava uma ferramenta pequena do bolso, quebrava aquela pedra e continuava o trabalho. Não é fácil cultuar a Deus, irmãos. O sol escaldante do Oriente ainda existe lá. Mas trazendo para o espiritual, nós estamos sofrendo ataques, mas nós vencemos todos os dias pelo poder de Cristo. Lamanave, achou, decai. Eu não sei como você tem vivido, mas viva no reino de Deus como Deus lhe chamou. O que foi que Deus te chamou, o que Ele entregou para você fazer? Faça, manávia, show, decai, porque Deus irá te galardoar, aleluia. Então nós não podemos olhar para trás, irmãos. A obra está aqui, o campo é grande para várias pessoas trabalharem, e nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, aleluia. Como é que está o teu arado? Como é que está a ferramenta que Deus te deu? Ah, mas olha, trabalhar para Deus é uma caminhada, irmãos. Trabalhar para Deus é uma caminhada que Deus sabe quando é que vai terminar. É uma estrada silenciosa. Ela é uma estrada longa, duradoura e silenciosa. Muitas vezes Deus vai dizer sim. Muitas vezes Deus vai dizer espera mais um pouco, mas muitas vezes o Senhor não vai falar nada. Você vai orar, jejuar, você vai trabalhar com arado, você vai se cansar, irmãos, mas você não pode desistir, aleluia. Lamanávia Shodecai. Você não pode desistir daquilo que Deus te proporcionou. Aleluias. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero chamar aqui na frente aquele que está fraco, que se sente fraco na fé. Você que Deus te entregou a obra para você fazer, mas você se sente incapacitado, você se sente fraco, ou você se sente desgastado da caminhada. Hoje Deus vai te renovar nessa noite. Há alguém que precisa de oração, para Deus te tocar, Deus te fortalecer, Deus trabalhar na tua vida. Você sabe que tem um chamado, mas você também tem uma batalha. Você trava uma batalha todos os dias quando você levanta, mas Deus colocou o arado na tua mão e você não pode olhar para trás.
Há algum corajoso aqui que está com vontade de olhar para trás, mas quer que o Senhor te fortaleça nessa noite para você não olhar para trás? Há alguém que deseja viver o reino de Deus em espírito e em verdade? Assim como ele falou para aquela samaritana: olha, os adoradores, os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Há alguém aqui que se propõe: Senhor, a partir de hoje eu vou te adorar em espírito e em verdade. Senhor, a partir de hoje eu vou trilhar esta caminhada. Senhor, eu não vou largar o arado. Aleluias. Vem aqui na frente que eu vou orar por você.